Pirando Amigo orgulhosamente apresenta estados físicos da matéria. Uma situação muito engraçada é que, de acordo com a temperatura, o elemento pode estar em determinado estado físico. Por exemplo, vamos falar da água. Abaixo de 0 graus, a água está no estado sólido. Sólido quer dizer que eu tenho um formato definido, nesse caso, o formato de um cubo, e o volume definido. E esse é o desenho do sólido. A gente pode observar que ele não muda a estrutura, ele está tremendo ali devido à sua temperatura, mas ele mantém o formato ali. Então está menos 127 graus, está longe desse bloco de gelo derretido. A água, quando estiver entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, ela vai estar no estado líquido. Líquido, o que acontece? Formato não definido. Formato não definido. A gente sabe que a água vai ter a forma do recipiente que a gente colocar ela lá dentro. Por exemplo, na esquerda aí no copo ela vai ter o formato do copo. Na direita, na garrafa, ela vai ter o formato da garrafa. Mas quando é líquido ainda tem o que? O volume definido, né? Eu posso mudar o formato, mas se é 1 litro de leite, vai ser 1 litro de leite. Se eu colocar numa panela mais larga, mais estreita, 1 litro de leite é o volume. 1 litro é o volume, então vai permanecer 1 litro, vai mudar o formato. A gente observou aqui ele no estado sólido, que tem o formato definido e o volume definido e a tremidinha. Só que é abaixo de 0 grau. Essa tremidinha quer dizer a temperatura. Quando eu fazer essa água virar líquido, ela vai tremer muito mais. Mas está tremendo mais, está numa maior temperatura ali, no caso está a 13 graus. Já a água acima de 100 graus, eu vou ter o vapor, que a gente pode observar aqui, ó, o vapor de água. Quando a água ferve, tem um vapor. Quem nunca comeu um pastel quente, aquele vapor queimou a boca dele? Então a gente sabe que o vapor é em alta temperatura, não é? O vapor, o gás, não tem forma nem volume definido. Ele ocupa todo o recipiente que ele tiver. Nós podemos observar a estrutura molecular da água a 240 graus Celsius, muito acima da temperatura de mudança de fase. Então ela está no estado de vapor. Podemos observar que o vapor não tem nem volume definido, nem formato. Nós podemos observar que as moléculas de vapor ocupam todo o espaço do recipiente e vibram mais porque estão a uma temperatura mais elevada. A vibração das moléculas corresponde à temperatura. Então, sabemos que os elementos podem estar no estado sólido, no estado líquido ou no estado de vapor. Ok. Isso tem a ver com a temperatura do elemento. Por exemplo, vamos falar da água, que é um elemento que a gente conhece, né? As temperaturas são 0 graus Celsius e 100 graus Celsius para a água. Cada elemento vai ter sua temperatura de mudança de fase. Então, de uma maneira geral, se a água estiver abaixo de 0 grau, ela vai ser sólido. O sólido tem o que? Tem a forma e volume definido. Ok? Se a água estiver entre 0 graus e 100 graus, ela vai ser líquida. Quando o cara é líquido,
ele vai ter o volume definido e o formato indefinido. Ou seja, ele vai ter o formato do recipiente que eu colocar. E se eu tiver acima de 100 graus, eu vou ter volume e forma indefinidos. Então, teoricamente, eu consigo mudar o estado físico dos elementos. Basta mudar a temperatura. Nós só estamos acostumados a ver o ferro no estado sólido, porque para ele derreter, para ele ficar em estado líquido, a temperatura tem que ser 1538 graus Celsius. Imagina quanto isso é quente. Numa temperatura acima de 1538 graus, você consegue derreter o ferro e fazer com que ele atinja o formato que você quiser. Agora, fazer ele virar vapor, você tem que chegar à temperatura de 2.862 graus Celsius. Para ele virar líquido, 1538 graus, já necessita de um forno muito potente. Imagina para virar vapor. Então, dependendo da temperatura que o elemento vai se transformar em sólido, líquido ou gás. Espero que tenham gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.